Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos e este é o canal Explicatuga que vos traz hoje a resolução do Exame Nacional de Matemática B. Trata-se da época especial do ano de 2024. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal, podem também deixar um like neste vídeo e vamos então arrancar com isto. O diâmetro biparietal de um feto, medido na 34ª semana de gravidez através de uma ecografia, permite calcular uma boa estimativa do perímetro cefálico do futuro recém-nascido, dado que existe uma correlação linear forte entre estas duas variáveis. Os dados apresentados na tabela seguinte são relativos ao diâmetro biparietal X em centímetros, medido na 34ª semana de gravidez, e ao correspondente perímetro cefálico Y, em centímetros, de recém-nascidos numa maternidade. Considere válido o modelo de regressão linear de Y sobre X, obtido a partir dos dados apresentados na tabela. Estime, com base neste modelo, o perímetro cefálico de um futuro recém-nascido nesta maternidade, cujo diâmetro biparietal do feto na 34ª semana de gravidez mede 8,46 cm. Na sua resposta, apresente o valor dos parâmetros de equação de regressão linear de y sobre x arredondados às milésimas. O valor pedido em centímetros arredondado às centésimas. Está então na altura de usarmos a máquina de calcular a fim de chegarmos à reta de regressão linear e a sua respectiva equação. Vamos lá tratar disto. Vamos aqui, e isto parece uma folha de Excel. A variável x é o diâmetro. A variável y é perímetro. E vamos introduzir aquela imensidão de valores. Finalmente, agora o y. Bem, não sei porque é que precisam de tantos valores para fazer isto. Enfim. Agora, chegar aqui a uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b. A lista x é o diâmetro, a y é o perímetro. Ele vai guardar depois a reta de regressão em F1. E isto que temos aqui já chega para resolver a questão. Mas eu quero ver os pontos. Vamos aqui aos gráficos, carregar na seta para cima para ele ir logo para F1, onde está guardada a nossa função. Agora, menu, introdução, edição de gráficos, gráfico de dispersão. Agora vamos carregar na tecla variáveis e escolher para x o diâmetro. E fazer o mesmo para y, carregar na tecla variáveis e escolher perímetro. Nós não estamos a ver os pontos, agora é só uma questão de chegarmos aqui a menu, janela zoom, zoom dados. E estamos finalmente a ver tudo aquilo que precisamos. E podemos já fazer aqui a nossa estimativa. Menu, traçar, traçado do gráfico, 8,46. Carregar mais uma vez para ele criar o ponto. Carregar agora na tecla Escape para tirar ali aquela seleção. E
agora pousar aqui a mão e carregar na tecla menos até termos as duas casas decimais que queremos. 34,51 é a resposta final. Eu optei por pôr aqui a representação gráfica. De qualquer das formas, aquilo que sai diretamente da tabela é suficiente para responder à questão. Nós temos uma reta de regressão linear de equação y é igual a mx mais b, e o que sai aqui é o valor do declive, 3,582, e o valor da ordenada na origem, 4,206. Tomem atenção que estes valores são para arredondar às milésimas, só depois o valor final pedido é que é às centésimas. Vamos pôr aqui a reta de regressão linear, com os dados certos. O declive é 3,582, ordenada na origem 4,206. O que nos pedem agora é para estimar o perímetro cefálico para um valor de diâmetro biparietal de 8,46. E é isso que vamos fazer aqui. É só substituir o x por 8,46 e está feito. O arredondamento neste momento deve ser feito às centésimas. 34,51. Isto está em centímetros. Questão 2. O seguinte sistema de restrições é referente a um problema de programação linear. Em qual das seguintes opções está representada assombreado em referencial cartesiano ortogonal e monométrico OXY a região admissível correspondente a este problema de restrições? Reparem que a equação das retas é igual para todos os casos. De qualquer das maneiras, eu vou pôr aqui tudo isto resolvido em ordem a y. Vai ficar menos 2x mais 24. Aqui y menor ou igual, vamos ter que dividir tudo por 2, por isso fica menos 1 meio de x mais 12. E, por fim, isto diz respeito à terceira inequação, y menor ou igual do que menos x mais 14. Então, isto quer dizer o quê? Que, relativamente à reta de equação y igual a menos 2x mais 24, nós temos de estar abaixo dessa reta. Então, temos de estar abaixo das três retas em simultâneo e, ao mesmo tempo, o x e o y devem ser positivos. Bem, quanto a estas duas, todas elas obedecem a essa condição. Agora, abaixo das três retas em simultâneo, só há linha A. Três. Admita que o número de elementos de uma população a partir de um certo instante inicial é bem modelado por, em que AT é o número de elementos da população. Tome atenção que isto às vezes pode estar em centenas ou milhares, neste caso não. E T meses após o instante inicial. 3.1. Complete o texto de acordo com o modelo apresentado, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2 e 3, seguido da opção A, B ou C selecionada. No instante inicial, esta população tinha. Então, quanto é que é o A de 0? Vamos ficar com 1000 mais 9 é levantado a 0. Acontece que é levantado a 0 é 1. Isto vai dar 1000 sobre 1 mais 9, que é 10. Ou seja, 100.
Isto trata-se de um modelo logístico cujo gráfico tem este aspecto. E é, sem dúvida, crescente. E o que é que esta curva logística tem de particular? Para valores muito grandes, neste caso de tempo, a função vai-se aproximando ali de um valor. E esse valor vocês podem fazer de diferentes formas. Podem simplesmente substituir aqui na função t por um número muito grande e verem quanto é que dá. Ou então terem a noção que é levantado a menos infinito. Ou seja, quando este valor t é muito grande, ficamos com isto, que é o mesmo que termos 1 sobre é levantado a infinito, que dá 1 sobre mais infinito, que dá 0. Então, se aquele bocadinho ali se anula, vamos ficar com 1000 sobre 1 mais 9 vezes 0, o que dá 1000. De qualquer das formas, e para quem tem um pouco mais de dificuldade, era só substituir na função o t por um valor muito grande e ver quanto é que dava, neste caso, o A de t, ou seja, o número de elementos da população. Vou só dar aqui uma resposta final. B, C, C. E de seguida vamos também verificar isto tudo na máquina de calcular. Vamos confirmar agora na máquina aquilo que nós já sabemos. Vamos começar por introduzir a nossa função. Valores negativos não fazem sentido. Como queremos ver o que é que se passa com a nossa função passado muito tempo, vamos por aqui, por exemplo, 100. Agora, eu conheço já o limite da função, podia fazer batota, mas não vamos fazer. Vamos agora aqui a menu, janela e fazer zoom ajustar. E cá estamos a ver a nossa função toda. Por aqui 1200, só para termos um valor mais redondo. Bem, podia confirmar aqui duas coisas. Qual é o valor inicial para t igual a 0 da função, neste caso para x igual a 0. E cá temos, é 100. Visualmente também vemos a nossa função a crescer. E podemos confirmar também aqui a questão do limite. Vamos introduzir aqui uma nova função com o valor de 1000 e reparem que a nossa função se aproxima desse valor à medida que o tempo aumenta. 3.2 determine, de acordo com o modelo apresentado, quanto tempo terá de decorrer até que o número de elementos desta população atinja 500. Apresente o resultado em meses, arredondando às unidades. Já agora, t está em meses e AT é o número de elementos da população. Então, a única coisa que temos de fazer é igualar A de t a 500. E aqui alerte só para uma situação, não é o caso deste exercício, mas muitas vezes o número de elementos da população pode estar em centenas ou milhares e temos de corrigir aqui este valor. Bem, isto podem obviamente fazer na máquina de calcular, que é mais fácil. Eu vou começar por fazer à mão e só depois então irei recorrer às capacidades gráficas da calculadora. Substituir A de t pela função. Aqui vamos fazer uma coisa, aquele 500 e este denominador vão trocar de lugar entre si. Aqui vai ficar 1000 sobre 500. E aqui 1 mais 9 é levantado a menos 0,1t.
Tomem atenção que isto não pode ser feito de ânimo leve. Vocês podem fazer isto porque este denominador é diferente de 0. Porque o que está aqui em causa é multiplicar ambos os lados da equação por isto e depois deste lado esquerdo há um corte. E esse corte só é válido se não estivermos numa situação de 0 sobre 0. Continuando. 2 menos 1 é 1. De onde é levantada menos 0,1t é igual a 1 nono. E agora podemos aplicar o logaritmo natural de ambos os lados. E agora só resolver em ordem a t. Isto pode dar a ideia de que é negativo, mas não, porque ln de um nome também ele é negativo, e menos com menos dá mais. Fazendo o arredondamento às unidades, 22 meses. E de seguida vamos então fazer o mesmo exercício, mas na máquina de calcular. Foi aqui que ficámos há pouco. Vamos aproveitar aquilo que precisamos, eliminar aquilo que já não faz falta, que é o caso deste ponto inicial. E vamos substituir aqui F2 por 500. E agora só nos falta ver aquela interseção. E fazer o arredondamento como nos é pedido. Vamos pousar aqui a mão, carregar na tecla menos, até ficarmos com o valor às unidades. Só afastar aqui isto e cá está 22 meses. Não se esqueçam, se tomassem a opção de usar a máquina de calcular, então deviam fazer a representação gráfica das duas funções e depois dar a resposta final. T igual a 22 meses. 4. Admita que uma abelha executa um voo em movimento retilíneo e uniforme em frente à sua colmeia. No esquema da figura 1, que ilustra a situação, o ponto A representa o ponto de partida do voo da abelha e o ponto B representa o ponto de chegada. O ponto C, equidistante de A e B, representa uma entrada da colmeia. Seja dt a distância em metros entre a posição da abelha e essa entrada da colmeia t segundos após o início do voo, no percurso do ponto A para o ponto B. E seja v a função que dá a taxa de variação instantânea da função d para cada valor de t. Na figura 2 estão representados dois gráficos, 1 e 2, em referencial cartesiano ortogonal. Justifique que nem um nem outro pode representar a função v e apresente uma razão para cada um dos gráficos. Duas coisas antes de iniciarmos. Ali, a meio caminho, a função d atinge o mínimo, porque é ali mínima a distância à entrada da colmeia. Outra coisa que temos de notar é que a função v de t, sendo a taxa de variação instantânea da função d, é, então, a sua derivada em ordem ao tempo. Vamos ver, então, porque é que o gráfico 1 não poderá representar v de t. Numa fase inicial do voo, verifica-se que d é decrescente. Reparem que a distância à entrada da colmeia está a diminuir. E isto implicaria que a função v de t fosse negativa. E não se verifica
a função VT é sempre positiva. Logo, aquele gráfico não poderá ser uma representação de V de t. Sempre que a função derivada é negativa, então a função principal é decrescente. Outra questão é o que se passa ali a meio, em que temos um mínimo. E se temos um mínimo, isso implica que a função v de t se anula. E mais uma vez, isso também não se verifica. Então temos aqui duas razões para deitar por terra o gráfico 1. Para o 2, pouco parecido. Vamos ver a fase final do voo, em que nós nos estamos a afastar cada vez mais da entrada. Logo D é crescente, o que implicaria que V de t fosse positiva, mas não é. Ali na fase final é negativa. Outra coisa é que se temos um mínimo, e nós temos apenas um mínimo, e isso implicaria que a função v de t se anulasse apenas uma vez e não duas, como temos aqui. Se a função vt se anula duas vezes, mudando de sinal em cada um desses pontos, então era de esperar dois extremos na função principal, o que não acontece. Então, temos aqui razões que cheguem para que nem o gráfico 1 nem o gráfico 2 possam representar a função v. 5. Lança-se sobre uma mesa um dado dodecaédrico equilibrado. Cada uma das 12 faces do dado está numerada com 0, 1 ou 2. Considere a variável aleatória x, número de face que ficar voltada para baixo no lançamento. A tabela seguinte apresenta a distribuição de probabilidades de x em que k representa um número real. Complete o texto de acordo com a distribuição de probabilidades de x, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3, seguido da opção A, B ou C, selecionada. Ao lançar-se o dado, a probabilidade de uma face com um número 0 ficar voltada para baixo é igual a quanto? Se 0, 1 ou 2 é tudo aquilo que pode acontecer, então a soma das probabilidades terá de dar 1. Agora é só resolver em ordem a capa. O que dá 1/6. O dado tem uma, 4 ou 6 faces com o número 2. Ora, o número 2 vai ocorrer em 1/3 das situações. Então, é só multiplicar 1/3 por 12, que são as 12 faces do cubo, o que dá 4. O valor médio da variável aleatória x é, como é que se calcula o valor médio? É multiplicar, neste caso, o valor da variável aleatória pela sua probabilidade. 0 vezes 1/6 mais 1 vezes 1/2 mais 2 vezes 1/3. Então, quando se lança aquele dado, em média, obtém-se o valor de 7/6. Só aqui concluir. B, B, C e está despachado. 6. Na figura 3 apresentam-se as 3 primeiras etapas da construção do tapete de Sierpinski, feito a partir de um quadrado inicial que não está representado na figura. Nesta construção, tal como a figura sugere,
Na etapa 1, decompõe-se o quadrado inicial em 9 quadrados iguais e remove-se o quadrado central, obtendo-se 8 quadrados. A cada uma das etapas seguintes, decompõe-se cada um dos quadrados obtidos na etapa anterior em 9 quadrados iguais e, mais uma vez, remove-se os respectivos quadrados centrais. Seja U de n a sucessão definida por U de n igual a 8 elevado a n, que dá o número de quadrados obtidos na etapa n. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Nós temos de ver se é uma progressão aritmética ou geométrica. Vamos ver se é geométrica e, para isso, basta dividir o termo seguinte pelo termo anterior. No nosso caso, 8 elevado a n mais 1 sobre 8n, que dá 8 elevado a n mais 1 menos n, que dá uma constante, que é 8. Bem, se dá uma constante, então a progressão é geométrica, porque aqui estava a testar se ela era geométrica ou não. E isto que nos dá aqui no fim é a razão. Então, geométrica de razão 8, a linha B. Já agora vamos ver se é aritmética. É óbvio que não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós teríamos de fazer a diferença entre o termo seguinte e o anterior. E o máximo que eu posso fazer aqui é o seguinte: 8 elevado a n mais 1 é o mesmo que ter 8 elevado a n vezes 8 elevado a 1. E agora pôr, por exemplo, o 8 elevado a n em evidência. Então isto daria 7 vezes 8 elevado a n. Ou seja, não dá uma constante, isto porque depende de n, logo não é uma progressão aritmética. 6.2. Admita que o quadrado inicial tem 270 cm de lado. Determine a área total dos quadrados obtidos na etapa 3. Apresente o resultado em centímetros quadrados. O quadrado inicial não está aqui representado, mas tem 270 cm de lado. A etapa 1 compõe-se o quadrado inicial em 9 quadrados iguais e remove-se o quadrado central, obtendo-se 8 quadrados. Então, não há dúvida, esta é a etapa 1, esta é 2 e esta é 3. Agora vamos contar o número de quadrados que temos aqui de lado, porque isso vai nos dar depois o lado daqueles quadrados pequeninos que ali estão. Nós aqui temos 3 quadrados, aqui temos 9 e aqui temos 27. Temos sempre o triplo à medida que mudamos de etapa. Então, cada quadradinho daqueles pequeninos, por aqui ampliado, vai ter de lado 270 a dividir por 27, ou seja, 10 cm de lado. Agora temos de ver quantos quadrados é que temos ali. E isso é-nos dado por U de n. Neste caso, vamos fazer o 3, que é 8 ao cubo, que dá 512 quadrados. Bem, a área total há de ser o número de quadrados vezes a área de cada um, que é 10 ao quadrado. Tudo isto está em centímetros. 51.200 centímetros quadrados e estamos despachados. 7. Um automóvel circula num troço de autoestrada sempre no mesmo sentido, em linha reta.
admita que, a partir do instante em que o automóvel passa num ponto em que está localizado um radar até o instante em que o automóvel sai da autoestrada, a distância f de x em quilómetros percorrida pelo automóvel em função do tempo decorrido, x em minutos, é dada por 7.1. Nesta autoestrada, o limite de velocidade é de 120 km por hora. Averigue se é cumprido o limite de velocidade no instante em que o automóvel passa pelo radar. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Vou só aqui sublinhar algumas coisas importantes. O número de casas decimais e o x está em minutos, f de x em quilómetros. Se a função f nos dá a distância percorrida em função do tempo, isto quer dizer que a taxa de variação instantânea da função f num dado instante nos dá a sua velocidade nesse momento. Então, taxa de variação instantânea da função f, que se representa por f' de x, ou se quiserem, derivada de x, em ordem ao tempo, não é mais do que a velocidade num dado instante. Em particular, nós queremos no instante inicial, então andamos à procura de f' de 0. E é isso que vamos fazer na máquina de calcular. Agora, tomem atenção, porque temos quilómetros e minutos, por isso aquilo que nos vai sair vai ser em quilómetros por minuto, que depois tem de ser convertido em quilómetros por hora. Vamos lá fazer aquilo que nos é pedido e eu vou fazê-lo de duas maneiras diferentes. Primeiro, graficamente. Vamos introduzir aqui a nossa função. O intervalo de tempo é entre 0 e 1,5. E aqui vou pôr, por exemplo, entre 0 e 4. Nós queremos a derivada no ponto inicial. Menu, analisar gráfico. Isto é a derivada. Vamos carregar no 0. E ele vai nos dar aquele valor de 1,83. Outra alternativa era vir aqui à máquina de calcular, menu, cálculo, derivada num ponto. A variável é x, o valor é 0, e aqui vamos ter de pôr a nossa função. E cá temos então o valor da derivada, que é 11 sextos. Para quem quiser arredondado, menu, número, converter para decimal, e cá está o 1,83. Temos então aqui a informação que saiu da máquina de calcular, então não há dúvida que a velocidade foi de 1,83 quilómetros por minuto. Isto com as duas casas decimais que nos pedem. Agora vamos ter de converter isto em quilómetros por hora. É fácil, basta multiplicar isto por 60, porque nós temos 60 minutos por cada hora. Temos aqui o corte e ficamos com o resultado final de 110 km por hora, que é inferior a 120 km por hora, que é, neste caso, o limite legal na autoestrada. Logo, foi cumprido.
7.2 determina a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que passa pelo radar até ao instante em que sai da autoestrada. O instante em que passa pelo radar é o instante inicial e o instante em que sai da autoestrada é o instante 1,5 minutos. Então, a distância percorrida será a diferença entre estes dois valores na primeira vamos ter que substituir o x por 1,5 e para o instante inicial a função f toma o valor de 0, que é o que se obtém quando se substitui ali o x por 0. Ficamos então com um valor final e não é suposto procedermos a qualquer tipo de arredondamento, isto vai dar um valor redondo de 2 km. Não era nada que não pudesse ser feito na máquina e é exatamente isso que vamos fazer a seguir. Lá está, vamos aproveitar o que temos na máquina para calcular o valor da função naqueles dois pontos. Só eliminar aqui a derivada que calculamos há pouco. Agora, menu, traçar, traçado do gráfico, carregar no 0. Agora, outra vez no Enter para criar o ponto. E agora vou pôr 1,5. Carregar no Enter, ele vai criar ali outro ponto. Agora, Escape para tirar a seleção. E vou só afastar aqui as etiquetas para se ver melhor. Cá temos então os valores que precisamos. 8. No restaurante, a mousse de chocolate é servida em dois tipos de recipientes cilíndricos como os apresentados na figura 4. A base de um dos recipientes tem 10 cm de diâmetro, enquanto a base do outro tem 5 cm de diâmetro, como se representa na figura 5, que não está à escala. 8.1. Os recipientes distinguem-se pelas dimensões da base e da altura, mas têm o mesmo volume. O recipiente de base com maior diâmetro tem 2 cm de altura. Determine a altura do outro recipiente em centímetros. Na sua resposta, não considere a espessura dos recipientes. Então, o recipiente de base com maior diâmetro tem 2 cm de altura, seja aqui. O outro tem altura desconhecida. Lembrar que o volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura, sendo que a base é um círculo, logo π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Vou chamar aqui este 1 e este 2. O raio do 1 é 5 cm e o raio 2 é de 2,5 cm, ou seja, metade do diâmetro. Então, o volume do recipiente 1 é igual ao volume do recipiente 2, onde π vezes 5 ao quadrado vezes a sua altura, que é 2, há de ser igual, e agora vamos tratar do volume daquele. A área da base é π vezes 2,5 ao quadrado vezes a altura, que é desconhecida, que é a nossa única incógnita. Vamos cortar aqui os π's, resolver isto em ordem a H. Ficar 5 ao quadrado vezes 2 e depois vai dividir por 2,5 ao quadrado. E tudo isto está em centímetros, vamos ficar com uma altura de 8 centímetros e essa é a nossa resposta final. 8.2. Na figura 6, que não está à escala, estão representadas em referencial ortogonal e monométrico, ou XY, a circunferência da base de um dos recipientes
e a reta de equação y igual a x. Sabe-se que a circunferência tem centro na origem do referencial, o ponto de coordenadas 5, 0 pertence à circunferência e o ponto A é o ponto de interseção da circunferência com a reta no primeiro quadrante. No referencial, a unidade é o centímetro. Seja B o simétrico de A relativamente ao eixo do x. Determine os valores exatos das coordenadas de B. Bem, vamos por aqui o B. Se é o simétrico de A relativamente ao eixo do x, ele vai aparecer aqui embaixo. Agora vamos olhar para este triângulo. Eu vou pôr aqui esse triângulo à parte. Se esta é a reta de equação y igual a x, então a distância daqui a aqui e daqui a aqui há de ser a mesma, ou seja, os catetos deste triângulo serão iguais. O raio da circunferência é de 5 cm e de O a A é o raio. Então aqui 5. Então é válido o teorema de Pitágoras e podemos então chegar ao valor de A. A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 2A ao quadrado é igual a 25. A ao quadrado é igual a 25 meios, de onde A é igual, e aqui vamos só considerar a raiz positiva, de 25 meios, que é 12,5. Agora, vamos olhar ali para as coordenadas de A, porque A é a distância de O àquele ponto ali. Então, A tem coordenadas raiz de 12,5, raiz de 12,5. Reparem, o A pertence a esta reta em que o y é igual a x, logo, ordenada igual à abscissa. O ponto B, lá embaixo, há de ter a mesma abscissa e ordenada simétrica desta, 12,5. 9. Recorrendo a modelos trigonométricos, é possível prever a altura da maré, a altura da água do mar relativamente ao zero hidrográfico num determinado local. As expressões pré-mar e baixa-mar designam, respectivamente, um valor máximo e um valor mínimo da altura da maré. De acordo com as previsões do Instituto Hidrográfico para o dia 25 de abril de 2024, a altura da maré no porto de Sesimbra, entre as 16h18 e 22h23, instantes em que ocorrem dois valores extremos da altura da maré consecutivos, é dada aproximadamente por, em que HT é a altura da maré em metros, T horas após as 16h18 desse dia até às 22h23 do mesmo dia. O argumento da função cosseno está em radianos. 9.1. A que horas é que a altura da maré terá sido de 1,5 metros naquele intervalo de tempo do dia 25 de abril de 2024, de acordo com o modelo apresentado? Apresenta o valor pedido em horas e minutos com os minutos arredondados às unidades. Em cálculos intermédios conserve no mínimo 2 casas decimais. Vou só sublinhar aqui alguma informação importante. Cálculos intermédios, 2 casas decimais e o valor final, horas e minutos, arredondamento às unidades. E tomar atenção aqui às variáveis, altura em metros e horas após as 16h18. Isto vai ser importante porque nós vamos obter um valor daqui e depois temos de converter isso em horas e minutos.
Já agora, aquilo que andamos à procura e que vamos ter de ver na máquina de calcular é quando é que a altura da maré é de 1,5 metros. Outra coisa que me parece importante é que intervalos de tempo é que eu vou pôr na máquina de calcular, porque este modelo é válido para aquele intervalo de tempo e nada nos é dito se ele é válido fora daquele intervalo de tempo. Então, vamos pôr entre t igual a 0 e t igual, e aqui temos de ter atenção, quanto tempo é que passou desde as 16 horas e 18 até às 22 e 23. Ora, das 16 horas e 18 até às 22 e 18 são 6 horas. E depois, dos 18 para os 23, estamos a falar de 5 minutos. Agora, é preciso converter aqueles 5 minutos em horas para somar aos 6. Mais prático, é mesmo uma regra 3 simples. Nós sabemos que 60 minutos corresponde a 1 hora. Quantas horas é que há de corresponder a 5 minutos? E agora é só somar ali aos 6 e temos t igual a 6,08 horas. E agora isto está em horas. Vamos lá aqui aos gráficos e introduzir a nossa função. Pi Vamos agora aqui à janela e pôr o tempo entre 0 e 6,08. E aqui podemos pôr entre 0 e 4, que me parece bem. Vamos introduzir uma nova função, que é apenas a reta de equação y igual a 1,5. E está na hora de irmos à procura da interseção. Analisar gráfico. Interseção, inferior, superior. Só afastar isto para aqui e respeitar as casas decimais, que são 2. Pousar aqui a mão, carregar na tecla menos, 3,87. Cá temos então o nosso valor, t igual a 3,87 horas. Como é que se converte isto em horas e minutos? Então, 3,87 horas são 3 horas. E agora agarra-se na parte decimal e multiplica-se por 60 para dar em minutos. Ou seja, 3 horas e 52 minutos. Após as 16 horas e 18. Agora, às 16 horas e 18 minutos, vamos ter de somar 3 horas e 52 minutos. Vamos ficar com 19 horas e 18 mais 52 dá 70 minutos. Só que eu não posso apresentar 70 minutos. Ou seja, vamos passar 60 minutos para aquele lado e passa a ser 1 hora. E aqui sobram 10 minutos e temos aqui a resposta final.
nós fizemos à mão aqui uma série de cálculos que poderíamos ter feito na máquina de calcular e é isso que vamos fazer agora. Vamos aqui à máquina, nós tínhamos ali a certa altura 6 horas e 5 minutos para converter em horas. É importante que a máquina esteja em graus já agora. Então 6 é aqui nesta tecla onde vou encontrar horas e minutos. Carregam no Enter e agora é só virem aqui e converter isto para decimal. Cá tem o 6,08. A certa altura nós também encontramos um 3,87 que queríamos converter em horas e minutos. Então é só carregar em 3,87, Enter, depois vir aqui ao catálogo, converter para graus, minutos e segundos, que os graus funcionam como horas. E cá está, 3 horas e 52 minutos com o arredondamento devido. Depois queríamos somar as 16 horas e 18. Com este valor que acabamos de calcular. 3 horas e 52 minutos. Cá está. Deu assim em fração. Agora é chegar aqui ao catálogo e converter para graus, minutos e segundos. Lá está, 20 horas e 10. 9.2. De acordo com o modelo apresentado, a taxa média de variação da altura da maré no intervalo de tempo decorrido entre as referidas pré-mar e baixa-mar do dia 25 de abril de 2024. Apresente o valor pedido em metros por hora arredondado às décimas. Em cálculos intermédios, 2 casas decimais. Só sublinhar aqui os arredondamentos. Cálculos intermédios, 2 casas decimais e valor final, décimas. Para calcularmos a taxa média de variação entre a pré-mar e baixa-mar, vamos precisar do valor da função nesses 2 instantes. Bem, nós sabemos que a pré-mar e baixa-mar ocorrem respectivamente às 16 e 18 e 22 e 23. No entanto, vamos ter de converter isso na variável t. Nós sabemos que t igual a 0 corresponde às 16 horas e 18 minutos e nós queremos saber o valor do tempo para as 22 horas e 23 minutos. T igual, ora, o intervalo de tempo decorrido é de 6 horas e 5 minutos. Vou repetir aquilo que fiz na questão anterior, ou seja, é preciso converter aqueles 5 minutos em horas. Nós sabemos que 60 minutos corresponde a 1 hora. Cinco minutos irá corresponder a um dado valor. Com 2 casas decimais, esse valor é 0,08 horas. Então, o segundo intervalo de tempo que temos é de 6,08 horas. Então, aquilo que nos pedem é a taxa média de variação entre o intervalo de 0 e 6,08 da função ht, que há de ser h de 6,08 menos h de 0 sobre 6,08 menos 0. Quanto é que é o H de 6,08? Ao substituirmos t por 6,08, ele cancela com aquele que está ali em denominador, ficamos com quociente π. E quociente π é menos 1.
Então temos 2 menos 1,2. H de 0, quando se substitui t por 0, este anula-se todo, o quociente de 0 é 1, e ficamos com 2 mais 1,2. E isto vai dar menos 2,4 sobre 6,08, fazendo as contas, e agora com o arredondamento às décimas, menos 0,4, isto em unidades. Estamos a dividir 2,4 metros por 6,08, que está em horas. Isto quer dizer que a maré está a baixar, porque é negativo, a um ritmo médio de 0,4 metros por hora. Como já tínhamos esta função introduzida na máquina de calcular, podíamos sempre calcular estes valores da maré para aqueles 2 instantes usando a função gráfica, e é isso que vamos fazer a seguir. Aqui está o que sobrou da questão anterior. Vou aqui apagar o que já não preciso, que é F2. Em consequência disso, desaparece tudo. E agora é só calcularmos o valor da função para 0 e 6,08. Menu, traçar, traçado do gráfico, 0, Enter, carregar outra vez no Enter, ele vai criar ali aquele ponto. Agora carregamos em 6,08, Enter outra vez, e agora Escape para ele tirar aquela seleção. E cá temos então os dois valores que vamos necessitar, 3,2 e 0,8.